TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Olá, irmãos, sejam bem-vindos. Eu sou Cristiane Jung e vou entrevistar hoje no Janela do Céu a Ana Cristina Ferreira Bonfim. Ela, que é de Aracaju, no Sergipe, vai nos trazer hoje a sua experiência de vida com Cristo. Como foi sua vida, ela vai contar para nós aqui como foi sua trajetória até chegar ao Senhor, como é sua vida hoje. Que estejamos todos abertos a ouvir e receber aquilo que o Espírito vai nos trazer. Ana, muito obrigada, te agradeço mesmo por aceitar nosso convite de participar do Janela do Céu e quero te pedir assim para fazer essa introdução, contando um pouquinho assim da Ana Cristina, o que ela é, o que ela faz, é casada, tem filhos, e já conta para nós, Ana, como que era a tua vida, assim, antes do Senhor. Eu sou Ana Cristina, né, como já foi falado, sou de Aracaju, sou mãe de 2 filhos, né, Nicolas e Nicole, casada com Jenner, né, nasci, me criei lá em Sergipe. E hoje eu sou funcionária da Good Bolos, né? Junto com meu esposo. Proprietária, né, irmã? Também. Então, conta para nós, assim, como foi a tua vida, assim, na infância, na tua juventude? Como é que tu vivias na época, assim, já tinha notícias do Senhor ou teve uma vida antes, assim, sem contato nenhum com a palavra? Como foi, irmã? Então, eu nasci, me criei, né, na Igreja Católica, seguindo aquelas tradições, né, da igreja, da religião, né. Fui batizada lá, fiz a primeira comunhão, tudo. E com uns 12 anos, com uns 11 anos mais ou menos, né, nós se mudamos para um bairro lá. E depois que a gente se mudou, né, algumas coisas assim mudou na nossa vida, né, na minha casa, assim. Quando vocês fizeram essa mudança, tu diz, assim, Isso. vocês eram uns quantos irmãos? Era uma família grande? Uma família de 5 irmãos, né, um deles era de criação, né, minha irmã, na verdade ela é minha prima, mas se criou conosco, né. Foi criada com vocês? Isso. E aí vocês tiveram uma mudança ali de endereço, é isso? De endereço. Nós fomos morar em outro bairro, né? E com pouco tempo, né, que nós nos mudamos para lá, eu tinha 11 anos, né? E aconteceu assim algumas coisas na minha família, né? Que minha mãe e meu pai, eles se separaram, né? E foi, assim, uma situação que, assim, deu uma viravolta, assim, na família, né? Acredito, deve ter sido um baque grande, assim, para vocês, né, os filhos. Isso. E vocês ficaram ali naquele mesmo endereço, daí ficaram com a mãe, ficaram com o pai, como é que foi? No mesmo endereço. Meu pai foi morar com outra família, né? Que a separação deles foi outra mulher, né? Se originou numa traição, no caso daí ali. Isso. Deve ter sido sofrido para vocês, né, irmã? Foi sofrido, né? Minha mãe sofreu muito mais, né? Porque, assim, os comentários dos vizinhos que hoje a gente encontra, né? Diz que pensou que ela ia endoidar na época, né? Acredito que ela ficou com as crianças todas para ter que criar sozinha daí. Isso. Aí, eu precisei, assim, ela arrumou um emprego, né? Que ela dormia no trabalho. Porque mesmo assim, com essa situação, depois que isso aconteceu, ela ainda morou com ele, assim, mesmo com essa situação, alguns meses, né?
ela ficou convivendo com essa situação. Com o esposo, daí no caso, que era o teu pai. Isso, com o meu pai. E ela ia trabalhar, né? E dormia no trabalho. E passava 3 dias. Eu ficava em casa com meus irmãos, né? E eu, assim, que cuidava, né? Da casa, de algumas coisas, assim, que minha mãe era que tinha que fazer, né? Tu era uma das mais velhas, assim, dos eu irmãos? sou a segunda mais velha, né? A segunda mais velha. Meu irmão eu tenho um que é mais velho do que eu, 1 ano. Sim. Tu ficaste com aquela responsabilidade, então, de cuidar dos manos, assim. Isso. E logo depois, né, que aconteceu mesmo deles resolveram, né, se separar de vez, eu arrumei um trabalho, precisei trabalhar, né? Assim, com o decorrer dos anos, né, precisei trabalhar, já estava com 14 anos, né? Eu fui trabalhar em casa de família e lá eu tive, assim, um contato. Precisei estudar também, né? Mesmo trabalhando nessa casa, a mulher ela arrumou uma escola para me estudar. Sim. Mas até ali tu ficaste, então, com os irmãos, assim, e a mãe trabalhando fora, e depois que tu passaste a trabalhar também, com apenas 14 anos, já numa casa de família. Numa casa de família. Nessa época, ela já tinha separado, né? Ela que passou a ficar em casa. Sim. Né? E não convivia mais com meu pai. Mas eu precisei arrumar esse trabalho, né? Para ajudar também. Eu lembro que eu trabalhava, eu dava todo o dinheiro para minha mãe, porque eu ficava com essa preocupação, né? Sim, a responsabilidade de saber que ela tinha que atender o lar, né? Uhum. Com o sustento. E lá eu trabalhava durante o dia, à noite eu ia para a escola. E eu conheci uma colega lá na minha sala que ela já era cristã, né? Já era evangélica de denominação e ela mesmo me apresentou a Jesus, né? Que até aí eu eu era católica, né? Não conhecia o evangelho, né? Com os 14, 15 anos, isso? Isso. E me convidou para participar de um culto na casa da patroa dela, que ela também trabalhava ali, né? Ela estudava e trabalhava, estava na mesma, assim, condição que eu, né? Sim. Mas ela já era cristã há mais tempo. E eu fui, né, participar, porque os patrões dela também eram evangélicos. E ali nesse culto, né, eles me convidaram para ir para o culto na igreja, onde eles congregavam, eu fui e tudo. E foi onde eu aceitei, né, Jesus. E quando eu estava ao mesmo tempo que eu estava lá no trabalho, né, Deus estava fazendo essa obra assim, né, na minha vida. Minha mãe em casa, ela já estava também tendo contato com cristãos, né, de outra denominação também. Sim. Eu passava 15 dias para mim em casa. Eu dormia no trabalho, só ia de 15 em 15, né? E quando eu retornei, né, nessa ida e vinda do trabalho para casa, minha mãe já estava conhecendo, né? Eu vejo assim que Deus ele chegou na hora certa, né, na nossa família, porque ao mesmo tempo, tanto para tua mãe quanto para mim. Ti. Porque quando isso aconteceu, ela foi procurar assim ajuda em um terreiro, né, de macumba, né? Sim. Para tentar restaurar o casamento, mas graças a Deus assim, Deus colocou na vida dela um casal, né, de outra denominação que passou a levar o evangelho para ela, né, e conduziu ela para a igreja. Amém. Quando eu voltei em casa, ela já estava indo, né, para o culto nessa igreja. E eu comecei a ir também com ela a frequentar. E assim, eu e ela, nós fomos as primeiras, né, a ser alcançada pelo Senhor. E nós demos seguimento, né? Continuamos, sim. Eu tinha 15, 14, eu comecei a trabalhar com 14, mas já estava indo para os 15, né? Sim. Foi quando eu entreguei realmente a minha vida a Cristo, né? E continuou o processo, irmã. Então, tu vinhas até a tua casa de 15 em 15 dias e trabalhavas nessa casa de família, que foi quem te acolheu também para o Senhor. Na casa que eu estava, na verdade, a dona era católica, né? Ah, não, foi tua colega, né? Colega. Ela Sim. trabalhava numa casa que eles eram cristãos. Entendido.
E quando eu comecei a ir até essa casa que eu estava, a mulher ela não gostou, né? Porque como ela era católica, eu estava indo para um local diferente do que ela, né, congregar. E eu já comecei assim a passar por uns probleminhas lá na casa dela por causa disso, porque ela me dava indireta, né? Porque por ela ser católica e eu ir para uma igreja evangélica, né? Imagina, irmãos. Olha a afronta já, né? Ali, assim, de uma maneira que de uma autoridade tua natural, né? Uhum. E ela já se voltou contra a tua busca ali pelo Senhor. Isso. E aí, irmã, como foi? Ouvia indiretas, né, dela. E eu era assim, como eu estava no início, eu não tinha muito o que falar, né? Eu só ficava calada, né? Não respondia, não dizia nada, mas... E, ao mesmo tempo, assim, eu tinha aquele temor, né, dela, porque ela era uma pessoa, assim, muito... Como se diz? Enérgica, sim? Autoritária, não. Ela queria governar a minha vida, né? Sim, sim. Ela achava que poderia governar a tua vida porque tu trabalhavas lá com ela. Porque eu trabalhava com ela. Mas eu continuei indo, né? Mesmo lá ouvindo, trabalhei 2 anos na casa dela. Depois de 2 anos eu saí. E continuei servindo ao Senhor, né? Indo para a igreja, denominação, com aquelas doutrinas, né? Que todos nós já conhecemos, assim, que é diferente, né? Da onde nós hoje estamos. E foi passando os anos, né? E graças a Deus, assim, hoje eu conheci meu esposo também de outra denominação, né? Aí tu frequentaste a denominação que a tua colega te fizeste conhecer. E aí, como é que foi, assim, tua vida passou a ser diferente? Tu conseguiste, assim, a receber, teve batismo naquela época? Como foi? Então, eu não frequentei a denominação da minha colega, né? Porque, como eu saí, né, do trabalho, a gente se afastou. Não tive mais contato com ela, né? Eu tive pouco contato depois disso. E comecei a frequentar a igreja que minha mãe estava indo, né? Sim. Lá mesmo, no bairro. E com um pouco, acho que com 1 ano mais ou menos, ou depois de 1 ano, eu me batizei. E fiquei indo, né? Frequentando junto com a mãe. Frequentando junto com minha mãe. Mas com o tempo eu saí, né, dessa denominação e vim para outra, que era a que meu esposo estava hoje. Onde que vocês se encontraram? Nós se encontramos, né? Só que ele era da Bahia e eu era de Aracaju, né? Sim. Só que a mesma denominação, entendeu? Vocês se encontraram em um evento da igreja lá em Salvador. Lá em Salvador. Olha os propósitos de Deus aí, irmãos. E quando eu passei, né, para essa denominação, que eu comecei a congregar, eles não aceitaram o batismo da outra igreja, né? Porque eu me batizei em um tanquezinho que eles tinham mesmo na igreja, né? Já para o batismo. Sim. E só aceitavam se fosse em um rio. Eu tive que me batizar novamente, né? Para ser recebida. Mas, assim, depois, né? Com um tempo, aí foi quando eu conheci realmente meu esposo, né? No evento lá na Bahia. A gente começou a se conhecer, ele começou a vir também para eventos aqui, né? E nós começamos a namorar, né? Noivamos. E ele veio de Salvador para Aracaju. Ele veio de Salvador para Aracaju, morou, acho que foi uns 3 anos, 2 anos, eu não lembro mais ou menos o tempo, assim, que ele ficou morando até em cima de uma casa que tinha na igreja, né? Ele foi acolhido, assim, pelo pastor, pelos irmãos, né? Eles deram maior força para nós, né? Até que vocês casaram. Até que nós casamos. E aí nós compramos uma casa, né? Lá no bairro mesmo, onde eu sempre morei, né? Quando a gente se conheceu. E ali foi quando nós resolvemos nos casar, né? O pastor, ele realizou o nosso casamento.
E começamos a... Nos casamos e continuamos, né, na mesma denominação, juntos. Com a idade de mais ou menos, acho que há 5 anos atrás, né, como meu esposo compartilhou, eu conheci o Evangelho do Reino, só que antes nós tivemos uma vida assim, nós congregávamos, né, íamos para a igreja, mas não tínhamos assim uma paz, né, doméstica. Sim, havia conflitos no lar. Havia conflitos, né? Não havia os princípios, né, da autoridade, não havia submissão. Ali nesse período vocês já tinham filhos, irmã? Já, quando nós encontramos o Evangelho do Reino, como fomos, já tínhamos esses 2 filhos. Que fica mais difícil ainda, né? O lar, ele fica mais difícil de administrar, porque as crianças sempre vão fazer uma interferência no relacionamento do casal e, por consequência, mais problemas tendem a surgir, né, irmã? Isso. Eu não tinha, assim, por falta da realidade, né, que hoje nós temos, eu não tinha muita sabedoria, assim, em lidar, né, com essa situação, filho, casa, trabalho, né? Sim. Havia muita murmuração, né, da minha parte. Eu sei que eu errei muito e isso ajudava muito também como diz, nas contendas, né, do lar, nas lutas. Sim. E a gente passava até dias, quase meses, assim, sem a gente se comunicar direito dentro de casa. Eu sei que a gente já chegou a uma fase até de quase se separar, sabe? Por causa desses problemas. Mas, graças a Deus, assim, eu creio que Deus sustentou, né? Manteve a gente. E também talvez tenha usado essa situação de dificuldade no lar para conduzir vocês para o Evangelho do Reino, né? Com certeza. Que aí tu chegaste lá nesse grupo familiar de que forma, irmã? Então, quando eu conheci o Evangelho do Reino, né? Nós estávamos numa situação que a gente não vivia muito bem, né? Como marido e mulher, mas eu conheci nós tínhamos uma irmã também que congregava conosco, né? E ela se afastou da igreja. E nesse tempo que ela estava afastada, ela conheceu o Evangelho do Reino, né? Em um grupo de WhatsApp. E ela ficou assim encantada assim com o que ela estava ouvindo, com o que ela estava recebendo, e compartilhava comigo, né? Dizia que era muito diferente, que era a igreja, assim, que ela pedia a Deus, né? Que ela queria participar, porque ela não se identificava com nenhuma lá. Ela falava isso para mim, né? Que não se identificava com igreja nenhuma. Ia para todas ali, mas ela não sentia assim a presença de Deus, não. E quando ela compartilhava comigo, assim despertou interesse em mim, né? Sim. Porque, na verdade, a gente estava lá também, na denominação, mas a gente sentia, assim, que faltava algo, sabe? E isso despertou em mim o interesse, né? E foi quando ela me convidou para um grupo, o primeiro grupo que teve na casa dela, né? Que até então não tinha tido. Ela só conhecia, assim, pelas redes sociais, o irmão compartilhava as mensagens com ela, né? O blog da TV e tudo que ele compartilhava no WhatsApp, ela disse que aquelas mensagens falavam muito com ela. E ela compartilhava comigo isso, né? Até quando marcaram um grupo familiar lá, né? O irmão que estava apacentando ela entrou em contato com o irmão da Bahia. E eles foram lá, né? Fazer uma visita a ela e levar para ela, assim, o alimento, né? E ela me convidou para participar desse primeiro grupo familiar, né? E eu fui. E eu achei estranho, assim, a forma, né? Sim, bem diferente. Diferente. Fiz, assim, questionei, fiz algumas perguntas, né? E eles me responderam. Mas eu gostei, né? Tu lembras quando foi isso, irmã? Que período? Em que ano? Em que ano? Se eu não me engano, foi em 2016. 2016. Foi.
Ela veio num encontro geral aqui, foi em 2016. E aí tu achaste estranho aquela forma de pregação. Nesse momento veio algum irmão para fazer esse encontro lá, esse grupo familiar de alguma outra localidade ali? Ou foi conduzido pela própria irmã? não, foi conduzido pela... Sim. Se ela estava na direção? É, isto. Não, foi os irmãos da Bahia. Os irmãos da Bahia que se deslocaram para fazer. Isso, Certo. foi o primeiro grupo que teve lá. E eles vieram, mostraram tudo, como era, né? E eles vinham de 15 em 15 para casa dela, né? Só que meu esposo, ele não estava participando. Eu chamava ele, mas ele não tinha interesse. E ali a gente continuou, né? Eu continuei indo para o grupo, ela fazia, era eu e ela só, né? Ela me convidava para ir todos os domingos pela manhã. E eu fiquei indo. Até quando ela não se mudou, né? Não continuou mais fazendo lá. Ela teve que ir para outra cidade. E deixou essa responsabilidade comigo, né? Eu falei com meu esposo para passar o grupo para casa, né? E ele, nesse período, frequentava a denominação. Nesse período, frequentava a denominação. Foi um desafio para ti, irmã? Foi muito, porque ele aceitou, mas ele não concordava muito com algumas coisas, né? E nem participava. Nem participava. Mas aceitou para ver o propósito de Deus, né? Isso. Na verdade, ele participou do primeiro que teve, sim, ele participou. Mas ele não despertou muito interesse, porque ele também achou estranho, assim, né? A forma, tudo, e questionava algumas coisas, né? Só que antes de marcar esse primeiro grupo, eu lembro que eu tinha um aplicativo, né, no meu celular, e eu assistia as mensagens, ouvia ali, a TV aberta era o ícone que eu mais usava. E eu assistia ali as programações, né, as mensagens. Eu lembro que eu assistia aquela Pedagogia do Espírito, né, que era uma das mensagens. E eu achava assim muito interessante. Falava muito comigo e eu sentia Deus falando comigo ali, sabe? Porque meu marido, ele tentava colocar dúvidas em mim, né? Ele comparava provavelmente a denominação que ele frequentava com o que estava sendo feito ali Estava sendo do feito. reino. Né? Isso. Que a gente que vem de denominação, a gente sabe que a forma lá é diferente, né? Os cultos, eles não trabalham assim, são raras as igrejas que trabalham com igreja na casa, né? Sim. Com grupo familiar. Sim. E quando ele começou assim a ter contato, né? Antes dele, os irmãos da igreja, eu lembro que falava assim, tentava também advertir ele assim com relação a mim, porque eu estava frequentando o grupo familiar, né, da casa da irmã, e ao mesmo tempo indo para lá, e eles não aceitavam isso. Então eles mesmo tentavam colocar dúvidas, manipular o meu esposo para me fazer desistir. E tu participavas da denominação também naquele período? Sim, eu não deixei logo de frequentar, né? Sim. Até porque eu tinha um cargo lá que eu era tesoureira, né? Sim. Mas eu continuei participando do grupo, né? Continuei perseverando ali e logo depois, assim, eu falei para ele, né, que eu só ia ficar até o final do ano com a tesouraria, eu já estava pretendendo sair. Sim. E eu falei também para a sobrinha do pastor de lá, né, que eu só ia ficar até o final do ano, não ia ficar lá, eu ia devolver a tesouraria, tudo. E ela me questionava porque eu falei, porque eu estava participando realmente de um grupo e eu estava me identificando melhor com o que eu estava recebendo, né? E nisso ele tentou, né, me fazer desistir. Ele procurava nas redes sociais, assim, no Google, pesquisar, né, sobre o símbolo da Editora Vento Sul, as cores ali, ele achava que era algo, que era uma seita, né?
e ficava tentando comparar os símbolos. E isso me gerou, assim, na verdade, tentou surgir em mim uma dúvida, né? Mas eu pedi muito a Deus, assim, que não me deixasse, porque realmente eu fiquei, né, com medo de estar entrando em uma seita, como ele falou, né? Sim. Então, irmã, o diabo usou, assim, essas pessoas para te gerar dúvida, mas, na verdade, eu creio que isso veio a te firmar mais ainda. Isso. Porque cada vez que eu ouvia as mensagens, eu sentia Deus falando comigo. Eu disse, isso não pode ser uma seita, porque tudo que está falando aqui é verdade, né? Testifica, Testifica. E eu sentia Deus falando comigo. Eu orava a Deus, eu disse, Senhor, se não for, se realmente o que eu estou ouvindo aqui, né, for do Senhor, que o Senhor me mantenha firme, né, me ajude a perseverar, não deixe que eu seja enganada. Eu dizia para Deus, né, se isso não for do Senhor, não deixe eu continuar. Amém. Eu sempre colocava nas minhas orações isso. Mas cada vez que eu ouvia as mensagens, né, que eu acessava o aplicativo, Deus falava muito forte comigo, né? Que eu continuasse perseverando ali, porque ele era quem ia fazer a obra. Né? Amém. E quando eu continuei, né, ali perseverando, e meu esposo, ele participou do primeiro grupo, eu convidei os irmãos para lá, ele tirou algumas dúvidas, assim, questionava. E quando os irmãos voltavam, né, para a cidade deles, quando ele compartilha comigo, né, eu acho interessante, ele disse que ia para a Bíblia, ia tirar as dúvidas, e ali Deus mostrava realmente a ele coisas que ele não ouvia, ele não pegava a Bíblia para ler, mas na própria palavra Deus testificava. E isso foi despertando nele o interesse, né? Com certeza. E foi trazendo ele, assim, se envolvendo mais com os irmãos, se envolvendo mais com o Evangelho do Reino. E ele passou um período, assim, sem ir, né, para a denominação. E quando ele voltou, ele não foi mais bem recebido, né? Sim. Bem visto. Ali Deus já estava operando no coração dele, para ele ficar no reino, tanto que ele deixou de ir um tempo, assim, na denominação. E aí, quando retornou, foi rejeitado. O próprio Deus agindo, né, irmã? Eu vejo que foi isso. E a minha mudança também foi algo que despertou mais o interesse nele, né? Porque quando eu comecei a ter contato, o primeiro material, né, da editora que eu comecei a ter contato foi o Esposa em Modelação. E eu comecei a meditar naquele livro, né? E eu comecei a enxergar muitas falhas, muitos erros, né, em mim, como esposa, como mãe, né? E a primeira atitude que eu tive, né, diferente nele ali, que durante o período que eu estava lendo esse livro, eu lembro que foi um domingo pela manhã isso, né? Eu cheguei da feira e eu comecei a murmurar, porque eu trabalhava a semana toda, e quando chegava no final de semana, aí eu tinha aquele compromisso, né, com casa, com tudo. E eu comecei a murmurar, assim, do nada, e reclamar, e isso deixou ele bravo, né? Ele deu um grito lá, mandando eu parar de murmurar, de reclamar, e aquilo eu já vi que foi Deus, né? Porque eu parei na hora, assim, lembrei do que eu tinha meditado no livro, né? Do que falava ali. E eu senti aquele constrangimento dentro de mim, pedi perdão a Deus. E eu fui no quarto, né? E comecei a orar, comecei a falar com Deus, pedindo perdão a Deus, né? Mas eu senti Deus mandando eu pedir perdão a Ele, né? E eu fiquei naquela luta ali, dentro do quarto, acho que umas meia hora eu orando, e meu coração acelerava muito, assim, porque eu sentia Deus falando comigo muito forte. Porque eu não tinha, assim, esse costume de pedir perdão. Eu falhava, eu errava, mas eu continuava com o coração endurecido, né? Sim. Mas ele sempre vinha, ele pedia perdão, sempre a gente se reconciliava com ele, dando o primeiro passo, né? Sim. E ali eu fui. E ali começou a fazer
a diferença, a meditação no Esposo e Modelação. Esposo e Modelação. Esse livro é muito, muito maravilhoso, assim. E eu saí do quarto e cheguei para ele, né, e pedi perdão, disse a ele que realmente eu estava errada, que eu não era uma boa esposa. E ele estranhou, eu vi que a atitude dele ali, ele olhou para mim, né, e viu que eu não tinha esse costume de chegar até ele, né, tomar essa decisão de pedir No mínimo, perdão. ele ficou surpreso. Com certeza. E mesmo assim, depois, né, ele ficou ainda com aquelas dúvidas, né? E eu lembro que eu compartilhei até com essa irmã que veio primeiro, né, que me apresentou o Evangelho do Reino. Aí ela falou comigo para mim pegar o livro Esposo e Modelação e pedir para ele meditar. Se ele tivesse alguma dúvida ali do que eu estava ouvindo, do que estava recebendo, que ele lesse ali. E eu fiz, né? Eu lembro que eu cheguei para ele e disse, olha, se você tiver alguma dúvida, né, achando que é uma seita, ou que pegue esse livro e leia e depois você me diga o que é que você vai... E ele aceitou, irmã? Ele aceitou, mas ele lia o livro, eu nem sabia que ele estava lendo, porque eu não vi ele lendo, né? Mas eu lembro que em um culto lá da denominação, né, eu ainda estava indo, ele pegou a oportunidade lá e ele compartilhou esse livro. Eu fiquei surpresa, né? Falando do que estava escrito nesse livro, né, dos princípios, da autoridade, da submissão dentro de lá, e ele disse que todo cristão precisava ler esse livro. Mas tu deves ter ficado muito surpresa, irmã, porque tu nem imaginavas que ele estava lendo e ainda foi e testemunhou na denominação. Foi. Eu fiquei muito feliz ali, porque eu vi Deus ali trabalhando, né? E eu compartilhei isso com a irmã e ela também, eu lembro que ela ficou muito feliz. Ela, tá vendo? Graças a Deus, assim, Deus trabalhou em oculto, né? A gente não via ali, mas Deus estava trabalhando. E foi quando realmente ali ele começou a se envolver mesmo, né? Com um grupo familiar. E era também para provar a tua fé, né, irmã? Porque tu estavas buscando e teu desejo com certeza era de que teu esposo também frequentasse, né, e buscasse junto contigo, né? Até que Deus despertou esse desejo no coração dele. Foi. Eu lembro que eu orava muito a Deus, sabe? Porque para que Deus trouxesse ele. Porque só tinha eu ali, a irmã já tinha ido embora, né? E eu chorava pedindo a Deus que Deus convencesse ele, trouxesse ele de vez para me ajudar, porque o grupo familiar, eu ficava só, eu lembro que eu ficava sozinha, né? Participava, convidava as pessoas, saía convidando, mas não aparecia ninguém. E às vezes aparecia uma ou duas. E na maioria das vezes era eu e meus filhos, né? Eu botava ali o vídeo-pão e ficava fazia, e pedia a Deus que trouxesse ele, para ele me ajudar, né? Que não deixasse eu sozinha assim, né? Sim. E aí ele começou a frequentar também. E depois vocês tiveram o encaminhamento para quando o teu esposo passou a ser presbítero? Tivemos, quando ele começou a se envolver mesmo, e nós começamos, eu lembro que teve uma dessas vindas do pastor com a esposa, né, da Bahia, o irmão Valdemar e a irmã Luciana, que eles vieram. Ele já tinha alguns irmãos participando, assim, conosco do grupo, os irmãos de denominação, né? E ele, nesse dia, ele disse que sentiu, assim, de Deus, de falar com os irmãos para a gente começar a fazer os cultos lá em cima, né? Na laje, já tinha uma cobertura. E quando ele compartilhou com a irmã, depois do grupo, né? Ela também ficou assim, sentiu assim Deus testificando nela, porque ela disse que assim que ela desceu do carro,
Deus mostrou a ela, nós congregando lá em cima. Amém. Testificou. Testificou. E um irmão hoje que está conosco, né, também, que é o irmão Josevan. Eu lembro que no mesmo dia, praticamente, né? Ele compartilhou com a mãe dele, que foi a mãe dele também que veio primeiro, né? Que estava congregando conosco, que ele tinha tido um sonho, que Deus mostrou a ele um sonho, ele congregando conosco lá em cima. E ele não sabia ainda, né? Dessa vontade do meu esposo, né? De fazer o grupo lá e da irmã. E foi tudo junto, assim, Deus falou com ele, testificou com a irmã e mostrou em sonho, né, para o irmão Josevan. Foi algo assim que eu digo, meu Deus, isso é algo de Deus mesmo. Não é de homem. Que tremendo, irmãos, que tremendo. Testificando e comprovando através do próprio corpo, né, do corpo de Cristo, através de irmãos. E ali, irmão, então vocês passaram a ter uma vida assim fortalecida no Senhor, com o Evangelho do Reino, obviamente com suas dificuldades, como nós todos temos, mas hoje buscando. Então, faz para nós, por favor, as tuas considerações, assim, trazendo aquilo que tu consideras hoje, assim, a tua vida, sabe, a diferença que tu vê na tua vida do que era antes, de como hoje vocês têm o convívio familiar. Traz umas considerações, assim, para nós, por favor. Amém, irmãos. O que eu quero compartilhar, assim, eu vejo, assim, a mudança que Deus fez, né, dentro do nosso lar, na nossa família, que tudo que nós vivemos hoje, assim, é algo de Deus, né, porque o Evangelho do Reino chegou, assim, numa hora bem precisa para nós, né, para Deus manter, né, o nosso casamento, sustentar ali, em todas as áreas, né, na vida de um casal, porque não havia, né, submissão da minha parte nenhuma. Hoje, graças a Deus, assim, Deus mudou muito, né? É claro que ainda precisa mudar muito, porque nós nunca estamos 100%, né? A gente sempre vai encontrar falhas em nós, mas que foi uma bênção, né, para as nossas vidas, e eu creio, assim, que aonde chegar, em cada lar, né, que estiver passando por problema, aonde chegar esse evangelho, e aonde chegar esse material da editora Vindo Sul, né, Deus, ele vai fazer algo maravilhoso na vida de todos, né? Amém. Amém. Muito obrigada, irmã. Que Deus abençoe e cada vez prospere mais tua casa, tua vida, tua família. Agradeço. E agradeço também a vocês, todos os telespectadores, que tirem o máximo de proveito desse testemunho que nós recebemos hoje. Deus abençoe a todos. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.